Hoje vamos analisar um homem mencionado na Bíblia, mas que é um personagem muito misterioso. Contos e mitos sobre ele foram contados ao longo dos séculos, e ele aparece como um personagem na mitologia de muitas culturas antigas. Como a Bíblia não entra em grandes detalhes sobre ele, existem muitos mitos e suposições que o cercam. Legendas foram criadas por causa desse homem, e mitos foram criados sobre ele, um dos quais é que ele acreditava que, se atirasse nas nuvens, sua flecha retornaria manchada com o sangue de um anjo. No entanto, essa citação não está nas Escrituras, mas ao pesquisar sobre esse indivíduo, achei uma citação interessante que alguns comentaristas de sua história usaram. A pessoa a qual estou me referindo é ninguém menos que Nimrod, o caçador. Nimrod também aparece na mitologia assíria e babilônica como um herói e um deus frequentemente associado à caça e à guerra. Nessas tradições, ele às vezes é identificado com o deus Nerta. No geral, a história de Nimrod foi transmitida por várias culturas e religiões, e seu caráter assumiu diferentes significados e interpretações ao longo do tempo. Vamos olhar diretamente para o que a Bíblia diz sobre esse personagem misterioso. Cuxi gerou também Nimrod, o primeiro homem poderoso na terra. Ele foi o mais valente dos caçadores e por isso se diz, valente como Nimrod. No início, o seu reino abrangia Babel, Ereque, Acade e Calné, na terra de Sinear. Gênesis 10, versículo 8 a 10. Nimrod era bisneto de Noé e neto de Cã. Ele nasceu após o dilúvio e foi uma figura significativa nos tempos antigos. A Bíblia o descreve como um homem poderoso e grande caçador diante do Senhor. Nimrod fundou muitas cidades na Bíblia, mas a mais notável entre elas é Babel, uma cidade construída em rebelião contra o propósito de Deus para o homem. Nimrod era um líder entre os homens de sua época. Ele construiu as cidades de Babel, Ereque, Acade e Calné na terra de Sinar. Como bisneto de Noé, Nimrod não tinha o mesmo registro justo que Noé. O que está escrito sobre ele sugere que ele se rebelou contra Deus e influenciou outros a fazerem o mesmo. Como figura pública em seu tempo, ele era um homem habilidoso e um tirano ambicioso que tinha seu caminho em todas as coisas. O contexto que envolve a frase "ele era um poderoso caçador diante do Senhor", encontrada em Gênesis 10, versículo 9, claramente não é um elogio a Nimrod. Boise afirma o seguinte sobre a frase: isso não está falando da habilidade de Nimrod em caçar animais. Ele não era um caçador de animais, mas sim um caçador de homens, um guerreiro. Foi por meio de sua habilidade de lutar, matar e governar implacavelmente que seu reino dos estados da cidade do Vale do Eufrates foi consolidado. Embora não declarado na Bíblia, alguns acreditam que Nimrod era um gigante, como indicado em Gênesis 6, versículo 4, que fala sobre gigantes na terra. É importante observar que existem várias interpretações de seu caráter, mas não há menção específica de que ele era um gigante. A palavra poderoso, no contexto da descrição de Nimrod, pode sugerir força, poder ou liderança, em vez de tamanho físico. Não há evidências claras na Bíblia ou em registros históricos para sugerir que Nimrod era um gigante, mas muitos estudiosos da Bíblia acreditam que ele era de fato um gigante, e isso poderia ser a razão pela qual ele tinha tanta influência e há tantos mitos misteriosos sobre ele. Há várias outras instâncias de gigantes na Bíblia, portanto, é plausível que ele fosse um deles. Números 13, versículos 32 e 33, resume o relatório dado pelos espiões enviados por Moisés para sondar a terra de Canaã, onde descrevem a terra como consumindo seus habitantes e habitada por homens de grande estatura, incluindo gigantes. Este é um indício de que Nimrod poderia potencialmente ter sido um gigante, já que os filhos de Anak descritos como gigantes eram da linha de Cã,
que era avô de Nimrod. Embora não claramente declarado na Bíblia, Nimrod tem sido tradicionalmente considerado, desde tempos antigos, como o criador da Torre de Babel. Neste ponto, gostaria de apresentar a você um historiador chamado Joséfo. O antigo historiador judeu escreveu sobre Nimrod e a Torre de Babel em seu livro Antiguidades dos Judeus. Segundo Joséfo, Nimrod era um homem audacioso que se tornou um tirano e liderou as pessoas de sua época em rebelião contra Deus. Como mencionado anteriormente, Nimrod era dito ser responsável pela construção de várias cidades, incluindo Babel, Babilônia, Ereque e Acade. Joséfo também escreveu sobre a Torre de Babel, que ele chamou de Torre de Babilônia. De acordo com Joséfo, as pessoas da época de Nimrod decidiram construir uma torre que alcançaria os céus, pois acreditavam que, ao fazê-lo, poderiam escapar de outro dilúvio. Joséfo acrescenta que Nimrod convenceu as pessoas a empreenderem esse projeto para ganhar poder e controle sobre elas. A narrativa de Joséfo sobre Nimrod e a Torre de Babel segue de perto o relato bíblico, embora inclua alguns detalhes e interpretações adicionais. Joséfo enfatiza a natureza rebelde e tirânica de Nimrod e sugere que a construção da torre foi motivada pelo desejo de poder, autopreservação e rebelião contra o Senhor. Isso se alinha bem com as Escrituras, pois as pessoas de Babel estavam orgulhosas de suas realizações e decidiram construir uma torre que alcançaria os céus. No mundo todo havia apenas uma língua, um só modo de falar. Saindo os homens do Oriente, encontraram uma planície em Sinear e ali se fixaram. Disseram uns aos outros: "Vamos fazer tijolos e queimá-los bem." Usavam tijolos em lugar de pedras e piche em vez de argamassa. Depois disseram: "Vamos construir uma cidade com uma torre que alcance os céus. Assim nosso nome será famoso e não seremos espalhados pela face da terra." O Senhor desceu para ver a cidade e a torre que os homens estavam construindo. E disse o Senhor: "Eles são um só povo e falam uma só língua", e começaram a construir isso. Em breve nada poderá impedir o que planejam fazer. Venham, desçamos e confundamos a língua que falam, para que não entendam mais uns aos outros. Assim o Senhor os dispersou dali, por toda a terra, e pararam de construir a cidade. Por isso foi chamada Babel, porque ali o Senhor confundiu a língua de todo o mundo. Dali o Senhor os espalhou por toda a terra. Gênesis 11, versículos 1 a 9. Nimrod uniu o mundo contra o propósito de Deus de que a humanidade enchesse a terra. Aparentemente, Nimrod queria que as pessoas em suas cidades estivessem sob seu controle e domínio, mas Deus destruiu seu plano. Este projeto de construir a torre foi uma clara e flagrante declaração de guerra contra Deus. Durante esse tempo, sob o domínio de Nimrod, as pessoas eram de fato uma nação unida, vivendo juntas e falando uma única língua. A diversidade de línguas pode, portanto, ser rastreada para este trecho das Escrituras, quando Deus confundiu a língua dessas pessoas, tornando impossível que se comunicassem efetivamente para concluir a construção da torre. Entre os estudiosos bíblicos, há um consenso de que o Antíoco Epifânio é um tipo de anticristo, uma prefiguração do anticristo por vir. Antíoco Epifânio foi um rei seleucida que governou sobre um grande território no Oriente Médio no século II a.C. Ele é mencionado no Antigo Testamento, especificamente no livro de Daniel, como uma figura histórica que desempenhou um papel significativo na história de Israel. Embora haja consenso entre os estudiosos bíblicos de que Antíoco Epifânio é um tipo de anticristo, nem todos os estudiosos cristãos adotam a mesma visão. No caso de Nimrod, no entanto, é importante observar que, em alguns círculos cristãos, ele é visto como um tipo de anticristo. Uma das razões pelas quais alguns estudiosos descrevem Nimrod como um tipo de anticristo
é por causa de seu nome, cujo significado é sugestivo. Nimrod significa o rebelde, ou nós nos rebelamos, e defensores dessa visão argumentam que isso é uma descrição adequada para um homem que prefigura o ímpio, que se oporá e se exaltará sobre tudo o que é chamado Deus, como visto em 2 Tessalonicenses 2, versículo 4, e que se levantará contra o príncipe dos príncipes, como visto em Daniel 8, versículo 25. Nimrod era um poderoso caçador diante do Senhor, e há de fato muitos mitos extravagantes sobre ele, como já mencionei anteriormente, como o de que ele acreditava que, se atirasse nas nuvens, sua flecha retornaria manchada com o sangue de um anjo. No entanto, mesmo seu reino caiu, ao longo dos corredores da história, grandes homens e grandes reinos surgiram, mas todos caíram, e no final, Deus permaneceu em seu trono. Agora deixe nos comentários sua opinião sobre Nimrod e se há algum outro tema bíblico que você gostaria de ver aqui. Não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações. Sua participação é fundamental para construirmos juntos essa comunidade de aprendizado. Fiquem com Deus.